chegamos agora. Agora eu vou passar para vocês um pouquinho, vamos conversar um pouco sobre a história do futebol, desde quando ele começou até a chegada dele aqui no Brasil. Então eu peço uma ajuda aqui. Tá aqui a nossa bola de futebol. Eu prometi que eu ia, então eu vou tentar. Vamos ver se agora sai. Que eu treinei, não deu muito certo, mas vamos ver se sai. Mais ou menos, peraí, vamos tentar de novo. Deu certo no meu treinamento, não é, Felipe? Melhorou, né? Melhorou. Pessoal, não façam isso em casa de calça jeans, tá? O professor de educação física odeia isso. A gente não consegue ver alguém fazendo algo de calça jeans que já logo chama atenção. Mas enfim, vamos para o nosso querido futebol. Como será que ele chegou até aqui? E como será que foi essa concepção e democratização do futebol aqui no Brasil? Vamos lá para o slide? Estamos nós lá em Inglaterra, de 1810, 1820, né, que eu comentei com vocês lá no começo, a 1840, acontecem essas práticas não regulares do futebol. Então as pessoas jogavam de um lado para outro, dividiam em times, mas não tinha regras específicas. E exatamente em 1863 é que aconteceu a regulamentação do esporte. É quando as regras foram estabelecidas exatamente para deixar o esporte mais organizado. Uma curiosidade é que nessa regulamentação do esporte, quando eles resolveram regulamentar, foram 11 colégios, 11 escolas que praticavam futebol nesse sentido mais amador. E esses 11 colégios reunidos para regulamentar o esporte decidiram que o número de jogadores do futebol de campo seria 11. Então, é uma curiosidade que aconteceu. E até hoje é assim, né? No futebol de campo são 11 jogadores. Não é porque eles viram, mediram o campo, falaram, nossa, 11 pessoas aqui, vai ficar ótimo. Não, foi porque tinha 11 colégios reunidos e aí falaram, então, vai ser 11 jogadores? Beleza? 11. Ok? Próximo slide. Futebol no Brasil. Aí então estava o nosso querido ali da foto, Charles Miller. Em 1894, ele veio da Inglaterra para cá. E ele veio com uma bola embaixo do braço e resolveu colocar esse esporte para mais pessoas virem e mais pessoas executarem e jogarem. Só que ele era no começo exclusivo para brancos e ricos. Só em 1923, veja, o esporte chegou em 1894 aqui, mas só em 1923 teve o primeiro time que colocou negros para participar do campeonato de futebol. E depois disso, né, 1920 para frente, que houve a democratização do esporte no Brasil. Então, eu de Charles Miller, né, com a bola embaixo do braço, chegou, explicou para uns amigos ali como o jogo acontecia. Vamos jogar, vamos. Através de escolas, nós tínhamos aqui clubes fechados. Alguns deles, Botafogo, Fluminense, que já eram os clubes maiores, mas que estavam fechados, aprenderam o futebol e começaram a jogar. Mas nesses clubes só pessoas brancas e homens, certo? Pessoas mais pobres, pessoas negras, mulheres, ninguém podia jogar. Mas, bem ou mal, eles viam que estava acontecendo um jogo diferente e que era um esporte relativamente fácil. Porque se a gente for ver bem, apesar da nossa história meio triste do futebol, ele é um dos esportes mais democráticos que existem. Porque você simplesmente não precisa nem ter uma bola na mão, mas se você tiver uma folha de papel amassada ou uma bola de meia e colocar no chão 2 chinelos de dedo para fazer de trave, você consegue jogar.
Então não exige nada além. Não exige uma cesta como no basquete ou uma rede como no vôlei. O futebol é um dos esportes mais democráticos, mas ninguém podia jogar, a não ser os brancos e ricos. Aí, os negros, as pessoas que moravam nos guetos, o povo que era mais pobre, começou a ver as outras pessoas jogando e claro que começou a se interessar também. E acabaram ali nos lugares que eles moravam, acabaram praticando também, claro, sem nada profissional ou simplesmente jogando nas ruas, jogando onde eles achavam onde eles conseguiam. Foi então que em 1923 o Clube Vasco da Gama resolveu colocar jogadores negros no seu time. E pensa comigo, quem que praticava capoeira? Quem que tinha uma ginga muito maior do que a dos brancos? Eram os negros. Então pensa eles com uma bola no pé. O que eles fizeram nesse time do Vasco? Eles entraram nos campeonatos e começaram a ganhar tudo. E os outros times que não tinham negros, pois o Vasco foi um dos primeiros, e um time menor um pouquinho, que também tem uma relevância bem importante nessa introdução de jogadores negros, foi o Bangu, mas o Vasco mais especificamente por entrar no campeonato. Os times que tinham somente brancos começaram a ficar desesperados. E eles falaram, não queremos mais jogadores negros em outros times, vocês vão ter que tirar esses jogadores aí, porque futebol não vai ser para eles. Futebol vai ser só para os brancos. E o Vasco insistiu, continuou jogando com seus jogadores negros, teve em momentos que sair até dos campeonatos, teve que jogar em outros, porque aqueles clubes fechados não queriam deixar com que ele jogasse. Mas mesmo assim, os negros começaram a ter muito mais enfoque, muito mais sucesso no futebol do que os brancos. Então, o drible veio deles, né? Por conta de toda essa ginga da capoeira, por tudo que eles já faziam antes. Então, essa questão do futebol arte que tinha no Brasil e que desde o começo teve, foi por causa disso. Mas os jogadores, os brancos, não queriam mesmo a presença dos negros. E tem uma curiosidade bem interessante, que os negros, alguns deles, teve um específico, que se vocês lembrarem, se vocês souberem o nome, me lembrem, por favor, que eu não vou me lembrar do nome dele agora, mas ele foi um dos primeiros jogadores negros mais importantes, assim, dos primeiros que teve aqui no Brasil. Só que ele era filho de um alemão com uma mulata. Então ele tinha os olhos claros, mas o cabelo mais enrolado e a pele escura. E aí os negros alisavam o cabelo e passavam pó de arroz nas pernas, nos braços, para parecerem ser brancos. Então isso acontecia também nos jogos. À medida que eles iam jogando, iam suando e aquele pó de arroz ia desaparecendo, e aí não tinha como não dizer que eles eram negros. Mas, todo jeito, eles tentaram entrar e acabaram conseguindo. E a ascensão foi na Copa de 1950, com a maioria dos jogadores negros, e o Brasil jogando muito bem, né? Então, a história do futebol é triste, mas tem uma longa luta contra o racismo. E se você for ver bem certinho, essa luta continua ainda, né? Até hoje temos, infelizmente, questões racistas no futebol, nos jogos que estão acontecendo aí pelo mundo todo, não só no Brasil, mas no mundo todo. E, infelizmente, ainda estamos lutando contra isso, por um esporte em que os negros, na época do Brasil, hoje em dia somos, né, sempre fomos todos iguais, mas na época, pela ginga e pela forma com que eles jogavam, eles acabaram sendo muito melhores do que os brancos. Essa é a história do futebol no Brasil.